Olá, meu nome é Laís Ribeiro Carvalho, sou discente do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Alfenas e hoje venho compartilhar com vocês os resultados do meu trabalho, intitulado Estudo da Relação entre Homicídios e População Ocupada nos Estados Brasileiros, desenvolvido na disciplina de Métodos Quantitativos Aplicados à Contabilidade, sob a orientação do professor Davis Ciro de Oliveira. Segundo a OMS, em 2012 ocorreram 500 milhão de homicídios no mundo. Já no Brasil, também em 2012, dentre os óbitos ocorridos devido a fatores externos, 37% deles foram homicídios. Isso é causado por variadas motivações, como crimes que envolvem honra e questões amorosas, preconceitos raciais, homofóbicos e de gênero, ganhos econômicos, distúrbios psíquicos, sejam eles causados por drogas ou não. Considerando esse cenário, podemos questionar: será que existe relação entre o número de homicídios nos estados brasileiros e o número de pessoas trabalhando ocupadas? Com isso, nosso objetivo é verificar a existência de uma relação entre o número de homicídios, sendo este nosso y, variável dependente, e o número de pessoas ocupadas, sendo nosso x, variável independente, no ano de 2014 nos estados brasileiros. Em relação à metodologia, os dados foram coletados no site IPEA Data. A metodologia adotada para tal estudo será a análise de um modelo de regressão linear simples ajustado via método dos mínimos quadrados ordinários, conforme descrito por Charnet et al. 2008. O ajuste do modelo de regressão linear simples, bem como a análise dos resíduos, foram realizados através do software Gradle. Os resultados e discussão. Verificou-se a existência de uma relação entre y, número de homicídios, e x, que é o número de pessoas ocupadas. Nesse caso, foi ajustado o modelo de regressão linear simples através do método dos mínimos quadrados ordinários, do tipo y igual a beta 0 mais beta 1x mais o erro. Realizou-se, então, a análise de variância, a nova. Através desse resultado, utilizou-se teste F para testar as seguintes hipóteses: H0, beta 1 igual a 0 e H1, beta 1 diferente de 0, considerando-se o nível de significância de alfa igual a 1%. Através do teste F, verificamos se existe pelo menos um beta diferente de 0, mas como o modelo estimado é um modelo simples, ele apresenta apenas o beta 1. Sendo assim, como o p-valor do teste F foi menor de nível de significância alfa igual a 1%, rejeitamos H0, podendo dizer que beta 1 é diferente de 0. Ou seja, existe uma relação entre o número de pessoas ocupadas e o número de homicídios. Agora partimos para a estimação do modelo. Após estimar os coeficientes, nesse caso estimar o beta 1, é necessário testar se esse coeficiente é diferente de 0 através do teste T para as seguintes hipóteses: H0, beta 1 igual a 0 e H1, beta 1 diferente de 0, com o nível de significância alfa igual a 1%. Com isso, como o p-valor para beta 1 foi menor que 1%, conforme pode ser verificado na tabela 2, rejeitamos H0 e dizemos que beta 1 é diferente de 0. O intervalo de confiança para o coeficiente beta 1 com um nível de confiança de 99% pode ser observado na tabela 3. Nesse resultado, verifica-se que, dentre os valores que beta 1 pode assumir, não se encontra o valor 0, confirmando o resultado do teste T realizado anteriormente. Além disso, tem-se também o intervalo de predição, o qual nos apresenta o intervalo de confiança de y estimado para cada observação. Aqui é possível notar que todos os valores de y observado encontram-se dentro do intervalo de predição. Após o ajuste do modelo, se faz necessária a análise dos resíduos de modo a verificar as pressuposições de independência, ausência de heterocedasticidade e normalidade dos resíduos, aos quais devem ser respeitadas para que o modelo ajustado realmente faça sentido. Sobre a independência dos resíduos, observou-se que havia um padrão de dependência ao se esboçar o gráfico dos resíduos, versus a variável independente em estudo.
Com a análise gráfica, supõe-se que não existe nenhuma estrutura de correlação entre o resíduo e a variável independente. Para confirmar essa análise, foi ajustado um modelo de regressão, onde a variável dependente passou a ser os resíduos, e como variável independente utilizou-se o x, que é o número de pessoas ocupadas. Pode-se dizer que os resíduos são independentes, já que ao realizar o ajuste de regressão entre os resíduos e a variável independente, o coeficiente estimado foi estatisticamente nulo, ou seja, não existe relação de dependência. Em relação à ausência de heterossedasticidade, através do teste de Brecht-Pagan, testou-se a seguinte hipótese: H0, os dados não são heterossedásticos, e H1, os dados são heterossedásticos. Sendo assim, considerando-se que o nível de significância para o teste de alfa igual a 1%, não se rejeita H0, visto que o p-valor do teste foi igual a 0,0260611, ou seja, os resíduos não são heterossedásticos, o que significa dizer que os resíduos apresentam variância constante. Em relação à normalidade dos resíduos, testam-se as seguintes hipóteses: H0, os resíduos são oriundos de uma população normal, e H1, os resíduos não são oriundos de uma população normal. Com isso, foi executado o teste de normalidade dos resíduos, e considerando-se que o nível de significância adotado para o teste é de alfa igual a 1%, não se rejeita H0, visto que o p-valor do teste foi igual a 0,14666, ou seja, os resíduos são oriundos de uma população normal. Como todos os pressupostos foram respeitados, é possível fazer algumas considerações sobre o modelo ajustado. Em relação às considerações, dado um aumento de 10.000 pessoas ocupadas, o número de homicídios aumentaria em aproximadamente 3 unidades. Como o coeficiente de determinação, que é o R ao quadrado, para esse ajuste foi de 0,601204, conclui-se que o modelo explica em média 60,1204% das variações no número de homicídios nos estados brasileiros no ano de 2014. Com relação à sua presença, é importante para esse modelo, já que mesmo com o número de pessoas ocupadas sendo igual a zero, os homicídios de forma óbvia continuariam existindo. Ademais, como o modelo ajustado explica em média 60,1204% das variações do número de homicídios, mesmo que não existam pessoas ocupadas, ainda existem outras variáveis que explicam parte da variação do número de homicídios. Em relação às considerações finais, o modelo ajustado é considerado válido para o estudo em questão, visto que respeitou todos os pressupostos. Embora seja um modelo de regressão linear simples, ele explica em média 60,1204% das variações no número de homicídios. O aumento de 10.000 pessoas ocupadas leva a 3 novos casos de homicídio. E uma sugestão para estudos futuros é ajustar o modelo de regressão linear múltipla, incluindo a população como variável independente, visto que nesse estudo não foi possível ajustar tal modelo, já que os dados populacionais disponíveis atualmente são referentes ao ano de 2010. E aqui encontram-se as referências utilizadas para o desenvolvimento do trabalho. Obrigada!